nosso assunto de hoje é muito relevante, que é sobre liderança. Para quem é líder, para quem é um empreendedor, para quem é um profissional autônomo, ou para quem é um profissional que trabalha no escalão operacional, mas que tem a ambição, né, de subir mais um degrau e começar a trabalhar como líder de equipe. E aí Isso eu vou pedir mesmo. a Imaculada se apresentar e fazer aí uma introdução no nosso tema. Então, Imaculada, por favor, entre, se apresente, fala um pouquinho de você e faça uma Tá introdução bom, do nosso tema, por favor. tá joia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Imaculada Souza, eu trabalho como coach de carreira e negócios. Sou formada em comunicação social e também administração, né? A gente está aí numa eterna busca por melhoria contínua. Eu trabalho como coach de carreira, já tem quase 6 anos, coach de carreira e negócios. E uma dificuldade que eu sempre vi no mercado, quando dava consultoria, era a questão de desenvolvimento da liderança, porque só dar treinamentos não resolve tanto, mas desenvolver as pessoas resolve. E um grande desafio que a gente tem, né, Solimar, como líder, é desenvolver os líderes para serem desenvolvedores de potenciais das suas equipes. Então, o nosso assunto hoje é justamente para falar de um estudo que eu faço, um estudo que eu já faço há bastante tempo com relação ao desenvolvimento de liderança, para mostrar para as pessoas que ser líder não é status. Ser líder, na verdade, é uma forma de você fazer com que o outro seja cada dia melhor. Fazer mais do que ele é pago para fazer, mas não porque você manda, e sim porque ele quer fazer o melhor que ele pode fazer. E quando a gente chega nesse nível de ter esses líderes que são trabalhados, desenvolvidos para realmente exercer essa liderança, com essa autoridade, é muito bacana, porque você trabalha o engajamento da equipe, a motivação da equipe, e é mágico. O jeito que as pessoas começam a se relacionar e também os resultados que a empresa começa a ter, né? Que uma equipe feliz é um cliente feliz e o dono da empresa feliz, porque ele ganha dinheiro com isso também, né? Ele tem melhores resultados com seu cliente. Exatamente. Bom, há muitos anos, início de 2019, eu fiz um curso com a Imaculada, um analista comportamental disso, e lá eu descobri o seguinte, que não tem estilo de liderança errado. Cada um de nós temos um ou dois estilos de liderança mais aflorados, né? De acordo com o nosso perfil comportamental, e o nosso objetivo é nos desenvolver como líder, fazer Sim, essa lapidação pessoal, né? E isso como o nosso tema de hoje, isso é uma decisão corajosa, porque isso gera uma exposição. A gente tem que se expor um pouco, sair da nossa zona de conforto, nos expor para as pessoas, isso. e ajuda para aquilo que a gente acha que pode melhorar, lapidar aquilo que está bom, e, e sempre quando a gente busca uma inovação, uma melhoria, uma evolução, principalmente pessoal, onde a gente tem que limpar um pouquinho, polir, porque para polir, primeiro você tem que limpar, né? Sim, Você pega uma pedra, um riacho, e você vai polir essa pedra. Então, antes de polir, você tem que limpar essa pedra, você tem que dar uns cortes dela, e aí chega um determinado momento que você vai polir isso, né? E eu isso lá com mesmo. 51, 52 anos, descobri que eu tinha que passar por esse processo De e que eu polimento. podia, exatamente, polimento, e eu poderia evoluir muito se eu me submetesse, tivesse a coragem, né, de me submeter a esse processo. E para mim foi muito enriquecedor. E eu uso isso muito nas minhas consultorias com os empresários, né? Que Então é uma legal. coisa que eu procuro isso. Como deu certo para mim, funcionou e foi agradável, eu consigo ter melhores resultados, eu tento levar isso para os meus empresários, né? Mostrar para eles que é interessante fazer essa decisão corajosa. É por aí mesmo? Claro, com certeza. Essa questão do líder, aí a gente vem para as dicas. Você falou assim, vamos fazer 10 dicas. Eu falei, não, vamos falar sobre 5, porque as 5 dicas que a gente trabalhar já vai dar um toque, né?
E eu quero te pedir liberdade também, porque eu tenho algumas coisas que eu gostaria que você me ajudasse a divulgar. Por exemplo, vou começar umas lives sobre o livro Coragem para Liderar, que é esse aqui da Brené Brown. Legal. Tá? E eu vou pedir para minha assistente colocar aqui no comentário o link para a Amazon, que a pessoa pode comprar o livro, tanto digital quanto o livro físico. Porque esse livro aqui, Solimar, se você não tem, compre. É um livro para mim que é de estudo, é baseado em mais de 10 anos de pesquisa da Brené. Ela é uma pesquisadora qualitativa e quantitativa. O pessoal que me conhece sabe que eu sou bem acadêmica, eu gosto de ler, eu gosto de ter referência biográfica, eu gosto de experiências, né? Essa questão de pesquisa, provar que é verdade. Você deu um testemunho super legal agora. Poxa, funcionou comigo, pode funcionar com outras pessoas. E está funcionando, porque a gente vê isso todos os dias acontecendo. E aí esse livro é para estudo, ele é muito bacana. E o primeiro ponto que ele traz, assim, de dica que eu trago para as pessoas é a vulnerabilidade. Você, quando fez a formação de analista, você viu que tinha coisas para melhorar. Mas nós nos mostrarmos vulneráveis para as pessoas é um grande desafio. Você mostrar que tem sim pontos de melhoria, que você precisa de ajuda e buscar essa ajuda, né? Que seja em cursos, leitura, um coach, uma formação. E o legal é que depois da formação em analista, você buscou mais ainda. Você ainda buscou uma formação para ser coach. Eu achei aquilo incrível. Quem dera todos tivessem essa iniciativa. Porque para mim ser coach é uma coisa, para mim que é muito boa. Eu faço com muito amor. Então esse reconhecer a vulnerabilidade seria a primeira dica. É o líder entender que não adianta ser arrogante, de achar que eu sou o dono da verdade, que eu sou o bonzão. Porque de bonzão não tem nada. Liderança não é status. Liderança, na verdade, é uma missão, é cuidar das pessoas. O Simon Sinek, que ele é um americano, ele fala dessa questão de que o líder é o último que se serve. Ele só se serve depois que ele tem a certeza que todos estão bem alimentados. Então é essa questão que a Brené traz. O líder, ele se reconhece vulnerável para tudo. E o incrível, que a vulnerabilidade, quando eu falo assim, olha pessoal, realmente eu estou liderando vocês, mas tem esse ponto que eu quero melhorar. Como vocês acham que eu posso melhorar? Isso traz uma conexão com a equipe que eu chego até a arrepiar. Porque depois que os líderes começam a utilizar essa dica, a equipe muda. E aí você trabalha a construção de confiança. E as pessoas pensam, caraca, ele teve a coragem de falar comigo que ele precisa melhorar. Então eu também preciso melhorar. Então a vulnerabilidade é o primeiro ponto, né? A primeira dica que eu dou é de você se olhar no espelho e saber, né? O que eu preciso melhorar. Pode falar. Vamos lá. No meu disco, eu sou dominante analítico, né? Uhum. E eu percebi que eu preciso ser um pouco mais influente, eu preciso evoluir um pouco minha inteligência emocional, né? Para mim ter melhores relacionamentos com pessoas. Uhum. E aí eu tenho minhas colaboradoras. Eu tenho 5 pessoas, 6 pessoas hoje na minha equipe, talvez entre mais uma. Legal. Legal. E quando elas entram aqui, a primeira coisa que eu falo é do meu estilo. Então, Para preparar, né? tanto os pontos negativos como dos pontos positivos. Quais são as minhas características? Como é que eu lidero? Como é que eu funciono? Então a pessoa já entra sabendo como é que eu funciono. E como eu apoio para o teste, Tá travando. eu já sei também como cada um funciona. Então, todos sabem como eu funciono, todo mundo sabe, eu sei como todo mundo funciona. Uhum. Né? E aí eu falo para elas especificamente, ó, o meu ponto fraco como líder é esse, esse e esse. Eu preciso da compreensão de vocês assim, assim, assim. Quando acontecer isso, isso e isso, eu preciso da ajuda de vocês. Que eu não dou conta. Exatamente. Então, eu mostro para eles meus pontos vulneráveis. Com isso, eles... Quando eu chego muito estressado aqui numa consultoria, que eles vão me perguntar alguma coisa boba, às vezes eu não falo nada. Mas eles já sabem, eles já entenderam. E aí, eles não ficam chateados comigo. Eles levam uma boa.
Entendeu? Como também eu sei o perfil deles, determinadas coisas também eu levo numa boa. Então fica uma relação mais leve. Aham. Fica um ambiente fica um Exatamente. ambiente Fica menos menos estressado. pesado, né? Porque eles Isso. sabem da minha vulnerabilidade, eu sei das vulnerabilidades deles, como também eles sabem dos meus pontos fortes, eu sei dos pontos fortes deles. Você faz o disque com todo mundo. Fez Todo o disque com mundo, todo mundo. É todo isso aí. mundo. Isso Todo mesmo. mundo tem que ter um relatório disso. E eu dou para eles lerem, dou para estudarem, depois eu dou o feedback para eles. Depois no treinamento eu falo assim, estou pedindo isso para ele, não para você, porque no disque dele está falando que ele é isso, isso e isso. Então, se tem que ligar para cliente, você é muito analítico, eu vou dar pedir para a pessoa que é mais influente ligar para os clientes. Entendeu? E aí Entendi. eu faço ele entender que também a vulnerabilidade deles Uhum. também não é um problema tão grande. Então eu mostro a Sim, minha vulnerabilidade e eles passam a entender que também eles podem se abrir, também sim, podem sim. se expor. E fica uma relação mais tranquila, onde a A gente se confiança. permite errar. Entendeu? A gente se permite Isso. errar. É a confiança, né? Você começa a trabalhar a confiança deles para você. E isso mostra que você desenvolveu sua autoconfiança. A vulnerabilidade, ela é muito forte. Ela ajuda muito, ela é uma ferramenta incrível. A outra dica que eu daria seria praticar a integração entre as pessoas. E você acabou de falar sobre isso, que é o líder incentivar essa integração, incentivar essa conversa entre as pessoas, incentivar esse aprendizado de um para o outro. Cada um, sempre que eu trabalho com a liderança, eu falo com eles assim, olha, vamos mapear a sua equipe? Quem é a sua equipe? São homens, são mulheres, são mais velhos, são mais jovens? De qual é a geração que eles pertencem? X, Y, Z? Tem aqueles mais velhos, né? No caso de empresas mais antigas, tem aqueles baby boomers que são muito difíceis com mudança. E aí o líder começa a trabalhar isso com a equipe. Essas conversas de integração são muito importantes. As reuniões regulares. É uma ferramenta que a Brené Brown fala, né? Ela fala assim, olha, você demonstra sua vulnerabilidade e mesmo que a vergonha apareça, se você usar o diálogo de conversar claramente, transparentemente com a sua equipe, você vai ter sucesso com ela, eles vão confiar em você. Esses laços de confiança realmente têm que ser bem fortes, né? Então, essa integração de um entender o outro é muito importante também. Então, pessoal, a primeira vulnerabilidade que é, sim, eu preciso melhorar e eu preciso da ajuda da equipe. E vem também aí o exercício do feedback, né? Que é chegar, perguntar e ouvir. E fazer alguma coisa com aquilo que você ouviu. E tem muito líder que fecha os ouvidos na hora do feedback e depois ainda fica julgando o liderado que teve a coragem de falar: poxa, Solimar, você tem hora que é um bronco, hein? Tem hora que tu é um ogro. E aí não existe diálogo, o Solimar sai assim: nossa senhora, aquela pessoa, vou mandar ele embora amanhã porque ela não gosta de mim. E aí gera um monte de conflito. Então é interessante o líder entender que quando o liderado tem a coragem de falar com ele o que realmente ele precisa melhorar, é porque o grau de confiança já aumentou. Senão a pessoa teria medo dele. E a Brené fala dessas questões da liderança pelo medo e não pelo respeito. O líder bom, ele vai pelo respeito. Eu te entendo, você me entende, eu te respeito, você me respeita. Então essa integração é muito importante para a liderança corajosa. Você quer falar alguma coisa? Porque, ó, que é assim, é, eu tenho uma gerente de marketing. Hum, Minha gerente de marketing é minha filha de 15 anos. nossa, Então, ela tem 15 anos, mas ela tem uniforme, ela tem horário, ela tem o roteiro dela de trabalho, que ela, legal. ela tem o script dela direitinho, né? Só ela pode divulgar as vagas da minha empresa, porque eu não posso errar. Então, pessoal, que só você divulga as vagas de emprego da Mentor. Aí eu dou script para ela, ela faz direitinho. Eu ofereço muito curso grátis aqui na minha empresa. Então, o pessoal vem,
faz curso prático, gratuito, presencial de RH e de marketing digital, certo? E a minha equipe, quando o pessoal entra, eles ficam meio com vergonha de me falar algumas coisas, né? Aqui é como que a minha filha me ajuda sem querer? Ela vai na frente da galera e me faz uma crítica, vamos dizer assim, né? Ela vai e me faz uma crítica. Eu vou, respondo a ela e no final eu agradeço, né? Dou parabéns para ela, né? E aí o pessoal que está olhando, que achava que eu ia dar um sacode nela, né? Ele já percebe, não, sou mais tranquilo. Eu estou me esforçando ali, me controlando, porque a gente também tem que se esforçar, concorda? Isso, tem esforço. Né? A gente tem que ser corajoso para fazer esse esforço. E aí as pessoas vão se sentir, a galera entra e vai se sentindo mais à vontade para me dar sugestões, para me fazer crítica, para não concordar de mim, né? E aí eu vou respeitar, mesmo que eu não acate a sugestão, né? Eu vou mostrando para eles por que eu não estou acatando, explico para eles direitinho, eles entendem, e às vezes depois eu penso melhor e faço aquilo também que me foi sugerido, e a gente vai construindo uma relação mais respeitosa, a mesma coisa nas consultorias, né? Os empresários que eu atendo, hoje mesmo a gente estava discutindo algumas coisas, uma empresa que eu faço consultoria há 4 anos. Então, eu estou 4 anos fazendo consultoria nessa empresa. Então, eles, às vezes, discordam de mim. Hoje a gente estava... Foi uma reunião de 2 horas, hoje, com 4 empresários. E, às vezes, eles discordam de mim, eu discordo deles, e a gente, entre aspas, bate-boca, tecnicamente falando, né? Bate-boca, mas não vai para o pessoal. Claro. Fica no técnico. Entendeu? Isso então, aí. uma boa liderança também é quando a gente sabe separar esse pessoal do técnico e existe esse respeito profissional que permite que aconteça divergências, que permite que tenham erros, que se discutam os erros sem botar o dedo na pessoa, ficar no nível técnico, né? Que se discuta em conjunto a forma de acertar esse erro, o que aconteceu, né? E que a pessoa se sinta confortável em falar que errou. E que ela se sinta respeitada quando fala que erra. Não é só no sucesso, não. A gente tem que ter muito respeito profissional nos sucessos, mas também nos erros. A gente tem que acolher a pessoa, né? Isso é importante. Isso aí. É o que ela fala, né, da liderança, ser um trabalho duro. Ela fala que, olha, é um trabalho duro, conversas difíceis e corações plenos. Coração pleno é você estar aberto. E aí a gente passa para a nossa próxima dica, né? Que é o demonstrar transparência, gentileza e esperança. Isso aqui é muito importante, porque às vezes o líder ele não consegue ser transparente o suficiente. E isso é importante, que a gente cai na cultura organizacional, né? Que não tem como a gente falar de liderança sem falar na questão de cultura organizacional. Dentro da cultura organizacional precisa ter a transparência. Então, se a gente trabalha a cultura transparente e desenvolve os líderes para serem transparentes, no momento de mudança, igual a gente está agora, passou a pandemia e as empresas estão precisando investir em tecnologias novas, contratações e tudo mais, se não tiver essa transparência, o líder não é capaz de chegar e falar, olha pessoal, vai ter uma mudança, essa mudança vai acontecer assim, sim, claramente, porque você sabe que tem alguns perfis que precisam de coisas claras, senão eles não dão resultado. E aí ele vai e fala, a empresa vai implantar um sistema de ERP ou sei lá o que, ou a gente vai implantar um sistema de gestão de pessoas informatizado, sei lá, qualquer mudança que seja. A gente sabe que tem as fases da mudança, tem pessoas que já são resistentes de cara, né? Tipo, deu certo até aqui, vai mudar por quê? Time que tá ganhando não se mexe. E isso é muito complicado dentro da empresa. O RH, né, você que dá curso de RH, o RH gerir isso tudo sozinho, ele não consegue se eu não tiver líderes que estejam junto comigo. Eu sou coach dentro das empresas, então eu falo com eles, pessoal, se vocês que são líderes não falarem comigo de uma maneira transparente
o que realmente está acontecendo, para eu entender o que eu vou fazer com a equipe, não rola. Se mentir, se esconder fatos, que às vezes a pessoa não quer mostrar que errou, né? Não quer mostrar que tem alguma coisa que está debaixo do pano, ou não quer, sei lá. Mas no final a gente acaba chegando no ponto, não tem jeito. Porque quando está alinhando a organização, sempre a gente acaba tendo acesso. E aí entra assim, olha, essa transparência é muito importante, de saber que eu não vou julgar por saber que a mudança é complicada como líder, por exemplo. Olha, pessoal, vai ser sim, 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 sim. Eu estou com medo, assim como vocês também estão, porque para mim também é uma coisa muito nova. Então, você reconhece a vulnerabilidade, você se integra com as pessoas e você fala, olha, hashtag tamo junto. O que vocês tiverem de reclamação, o que vocês tiverem de solução, o que vocês acharam que não está legal, pode falar comigo, que eu estou aberta a escutar tudo o que vocês têm para falar. E aí, pessoal, o coração tem que estar aberto de verdade, porque vem muita coisa que você não quer escutar às vezes, porque as pessoas às vezes não enxergam o que você enxerga. O líder ele tem que ter uma visão mais à frente. O colaborador ele tem um nível de competência, o líder é outro nível de competência, ele está acima. Não dá para esperar que aqui na colaboração eles tenham as mesmas competências da liderança, senão você não estava lá, você não estava na liderança, certo? E aí entra essa gentileza de cultivar a gentileza em reuniões, cultivar a gentileza no dia a dia, gente. É tomar um cafezinho com o seu colaborador, é perguntar como vai a esposa, como vai a família, mas de coração mesmo, porque tá que fica assim, e aí, como é que tá a Solimar? A Adriana tá bem? Porque eu me preocupo com a Adriana, ela é minha amiga. E Solimar é muito meu amigo. E não custa nada. De vez em quando no WhatsApp, é isso, Solimar, como é que vão as coisas? É gentileza, e a pessoa sente um carinho, um cuidado. Não é só ficar enviando assim, que muito líder fala assim, não, mas eu coloco todo dia um bom dia no grupo. Uma figurinha do grupo. Tá, mas tem algum dia que você é mais você mesmo? Escreve lá a mensagem. Pessoal, hoje eu vi isso aqui no site e tal, gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu pensei em vocês. A equipe já sente essa gentileza, esse carinho. E esse cultivar a esperança aqui, Solimar, eu acho que todo líder precisa aplicar isso na vida diária, não só da empresa, como do lado de fora dela. Porque o mundo nunca esteve tão sem esperança como está ultimamente, né? Então eu falo sempre com o pessoal da gente conjugar o verbo esperançar, que eu esperanço, tu esperanças, nós esperançamos juntos, que é cada um dentro da sua função realmente ser mais otimista, ver as coisas com uma lente mais colorida, não é ser altruísta ou ser assim uma pessoa fora da realidade, não. Mas o líder tem que ser aquele que onde alguém encontra o problema, ele enxerga a solução. Ele precisa ser aquele que onde alguém vê uma coisa ruim, ele vê uma possibilidade. Esse líder consegue fazer com que a equipe seja mais esperançosa, consegue fazer com que a gentileza fique entre as pessoas, que as reuniões sejam mais produtivas e agradáveis. E olha, é um passo incrível quando o líder desenvolve essa competência, né? De estar junto com as pessoas ali no dia a dia, não só estar numa cadeira atrás de um ar-condicionado às vezes. Diga. Bom, eu faço consultoria hoje para umas 24, 25 empresas, e já fiz consultoria para mais de 250 empresas ao longo da minha carreira. Eu sei. E a gente tem, dentro desses ambientes da empresa, né, diversos climas organizacionais. Eu fazendo uma live agora com uma amiga chamada Vânia, lá do Rio Grande do Sul, eu aprendi um termo muito interessante. A empresa tem um ambiente de trabalho e tem a ambiência. O ambiente é a cultura. E a ambiência é o clima. E a gente percebe, né? Eu parando para recapitular as minhas empresas, né, repensar nas minhas empresas que eu já fiz, eu estou fazendo consultoria, que tem empresas que estão nas seguintes situações. Primeira, acha que ele está fazendo um favor de dar emprego para aquele quadro de funcionários. Certo? Exato.
É. E é um clima muito de cobrança, um clima muito pesado, um clima tenso, estressado, o funcionário fica com medo de tudo, né? Trabalha por obrigação, não tem o prazer de estar dentro da empresa, etc. Também tem Uhum. empresas que estão nesse processo, mas perceberam que tem que humanizar. Então, o empresário foi até um determinado ponto dessa forma e percebeu que agora ele tem que ser mais gentil, mais transparente, né? Aham. Ele tem que ser mais cooperativo, que ele tem que estar mais presente junto com a equipe, fazer parte da equipe, que ele tem que começar a deixar um pouquinho de ser chefe, gerente, proprietário, empreendedor e começar a ser um pouquinho mais líder. E ele Sim, começa a sim. entender que isso é um processo, que não tem um líder já pronto, né? Que é um processo, que ele precisa fazer a caminhada dele. E a caminhada Sim. dele é diferente da minha caminhada. Né? Cada um tem seu caminho, sua trilha, seu estilo de liderança. E tem as outras empresas que já estão no estágio de humanização, e essa ambiência, o clima, já é mais gostoso, aquele clima harmônico, né? Em que você percebe que a equipe trabalha com mais prazer e trabalha com mais solta por causa da autoconfiança e da Uhum. autorreferência, né? Então a equipe tem mais poder, ela tem mais autonomia e isso gera empoderamento. E com, Uhum. né? E com isso a pessoa é uma forma de ser gentil também empoderar pessoas, né? É permitir que as pessoas comecem a tomar suas decisões, sejam responsáveis por essas decisões também, mas Exatamente. também tomem as suas decisões, façam as suas escolhas em prol da empresa. Muitas das vezes Uhum. discutindo, né? A maioria das vezes discutindo com a equipe. Eu, por exemplo, aqui, eu tenho, entre aspas, uma hierarquia. Eu tenho uma garotada, que são 5 estagiários que trabalham aqui, né? E tem o pessoal de curso que vem para cá também. Então, Que quando a pessoa legal. entra, eu falo assim, ó, eu quero que você trabalhe em equipe. Então, se você tiver dúvida, você vai conversar com fulano e fulano. Se você não resolver, você vai conversar com fulano. E se você não resolver, você vai para o Google. E se você não resolver, você vai me consultar. Então, para estimular que eles conversem, que eles troquem ideia, que eles interajam. Sim, tem a Entendeu? curiosidade. E na hora que eles tomarem uma decisão, não é um tomando a decisão. Na hora de encontrar a solução, não é um que encontrou a solução, foi a equipe. Sim, Foi sim, algo sim. colaborativo. E foi algo que sempre um está participando com o outro, sempre um está pensando com o outro. Né? E aí, um começa, como você falou, um começa a ser mais gentil com o outro, um começa a ser ter mais confiança com o outro. Aqui, por exemplo, eu comecei a descobrir coisas bobas que deixam a garotada feliz. Por exemplo, eu descobri que comprar uma cartela de 30 ovos custa R$ 12. Hum. 30 ovos, R$ 12. Se eu comprar 2 pães de forma, cada um R$ 6, R$ 12. R$ 24, Hum. ok? R$ 24, certo. R$ 24 dá para fazer mais ou menos uns 20 sanduíches Hum. de pão de forma com ovo mexido. Mentira. E Sai é a menos de gostoso, R$ 1 o hein? sanduíche. E é Sai a gostoso. menos de R$ 1 o sanduíche. Então a galera que quando dá fome, sai da equipe, vai lá, faz um ovo mexido gostoso, pega o pão de forma, esquenta lá na chapinha lá do fogão e tal, pá, daqui a pouco tá rolando uma rodada de pão de forma com ovo mexido. Que legal. E tem leite, tem Toddy, tem biscoito, tem uma coisa, tem outra, tem pipoqueira aqui, eu compro, tem a pipoqueira, tem saquinho de pipoca, o pessoal faz pipoca direto. Então são coisas, meu ambiente, ou seja, eu tenho uma garotada aqui, eu tenho que criar coisas que a garotada gosta. Líder é esse, né? Que ele vai Entendeu? entender que aí tem aquele próximo ponto aqui, é justamente o próximo ponto, que é cultivar a cultura de pertencimento, inclusão e diversidade do ponto de vista. Quando a gente fala em trabalhar com essa garotada, quantas empresas aí tem um monte de menino da geração Y e milênio? Se não se adaptar ou se não trouxer o ambiente igual você está fazendo, é pipoqueiro, sanduichinho, não sei o que, para eles se sentirem em casa,
se sentirem pertencendo, eles não ficam na empresa. Eles não estão só pelo salário. A maioria quer a realização pessoal e profissional, né? Então, você está de parabéns, olha, eu vou te contar, hein? Eu estou Estou orgulhosa tentando, do meu estou me analista. esforçando, estou me Estou orgulhosa. esforçando. Seu lado É, influente inclusive, está focando, como diz o capixaba. inclusive, hoje eu estava contando essas histórias para o empresário, lá de Muquim, uma cidade aqui perto. Ele falou assim, eu quero ir lá no seu escritório e isso é verdade. Eu falei assim, você está convidado, você pode ir lá. O horário que está todo mundo lá é de meio-dia às 2, porque tem uma equipe que entra às 8, fica até 2, e tem outra que entra meio-dia, fica até às 6. Então, de meio-dia às 2, está Aham. todo mundo aqui. Você, ó, tá aqui o endereço, está aqui a localização, você fica à vontade, você vai lá o dia que você quiser, visita e conversa com a garotada. E olha o ambiente, bate papo com ele, entope eles de pergunta, e dentro do que você vê lá, você vê o que você pode fazer na sua empresa de melhor também. Que tipo de detalhes que você pode ver lá no meu escritório, que você pode achar interessante, que você pode replicar na sua empresa. Sempre Exato. fazendo os ajustes necessários. Mas é muito interessante ver que nós temos que entender a equipe, quem é a Uhum. nossa equipe, para nós ajustarmos o estilo de liderança e a forma Sim. como nós vamos interagir com eles. Por exemplo, aqui, todo mundo tem um cargo horário de 30 horas semanais, mas eu não faço controle de horário. Eu deixo a responsabilidade deles. Falo assim, ó, Uhum. vocês devem cumprir 30 horas semanais. Vocês têm problema, não precisa faltar, chegar atrasado, sair mais cedo, não tem problema. Entra no grupo, avisa para o resto, todo mundo vai ficar sabendo, todo mundo vai tentar preencher a sua ausência, e quando o resto da equipe precisar de você também, você vai colaborar para que É a isso sua aí. equipe funcione. Né? Eu Isso. tenho um monte de curso pago aqui no Hotmart. Então, uns 8, 10 cursos. Então, minha empresa pode ter certificado. Então, o que eu faço? Galera, entra e faz curso. Eu não vou controlar se você fez ou não, eu vou confiar em você. Se você olhar, eu Legal. fiz tal curso, eu fiz tal curso, eu vou te dar o certificado. Se você mentir para mim, quem é que está tomando prejuízo? Eu ou você? Uhum. Entendeu? E aí já começa a pensar, pô, se eu não usar meu tempo, se eu não aprender, se eu não me dedicar, se eu não me esforçar, se eu não evoluir, se eu me profissionalizar, quem está tomando prejuízo? Sou eu ou eu? É isso aí. Essa reflexão é importante na hora que a gente fala do nosso liderado, né? Porque o que acontece? Quando a gente fala em desenvolver as pessoas, que é um ponto da liderança que é muito importante, não é só você mandar, é comandar, né? Comandar é diferente de você chefiar e de mandar. Você se tornar responsável por aquela pessoa, pelo resultado daquela pessoa. Se ela errar, você errou junto. Se ela acertar, você acertou junto. Se ela bater meta, você bateu junto. E isso que você está fazendo, essa inclusão, esse pertencimento aí, ele é muito interessante que o clima fica mais positivo, as pessoas ficam mais felizes. Aí entra naquela questão do Martin Seligman, no livro dele Florescer, quando ele fala da necessidade das relações positivas, relacionamentos mais positivos. Se você está num lugar que os relacionamentos são positivos, você tende a ter emoções positivas. E aí você tende a ser mais feliz. E dentro da sua empresa, você ainda colocou um propósito, que também é um dos modelos do PERMA, né? É um dos pilares do PERMA. E esse propósito é, eu quero que você seja melhor, te dou a oportunidade de fazer os cursos gratuitos. Então você estimula na pessoa aí, ela também buscar aprendizado, buscar conhecimento para que ela seja melhor, independente que seja na sua empresa ou outra. Porque às vezes acontece do líder falar assim, não vou desenvolver não vou fazer curso não, porque ele vai sair da minha empresa. E aí fica uma pessoa mediana sempre, né? Então, a outra dica que eu dou também, que a quinta dica, né? É o quê? Desenvolver o potencial da sua equipe. Se você já conhece, se você já está integrando a sua equipe, já está conseguindo, assim, ser um membro dela, porque tem líder que não é membro da equipe, é impressionante, né? Eles são líder, mas não são membro, não, da equipe. E aí, quando ele entende isso, ele começa a fazer o quê? Desenvolver os potenciais, que o melhor líder
é aquele que conhece a equipe, enxerga o potencial, mas também desenvolve esses potenciais. Nessa falar, que legal, fulano é muito criativo. E aí? Usar os talentos dos nossos colaboradores é uma grande responsabilidade. Eu disse que nos ajuda a enxergar onde é que tem aqueles talentos já inatos, né? Mas aí você aprender a desenvolver e chegar no modelo de competência que seja pertinente à sua cultura é um outro desafio, é um outro passo. E isso não é, Solimar sabe, não é do dia para a noite, não. É o que ela fala, trabalho duro, conversas difíceis e coração pleno, porque dói, as pessoas ficam chateadas, as pessoas ficam felizes. E é isso, cara. O desafio do líder maior, além dessas 5 dicas, é entender que são pessoas. E assim como você, elas têm medo, elas têm necessidades, elas têm pontos fortes, têm pontos de melhoria. É enxergar no outro essa vulnerabilidade também, né? E ninguém é de ferro. Então, essas são minhas 5 dicas que eu deixei aí para as Tem uma pessoas, pergunta. tá? Tem uma pergunta aqui. Vamos Como falar. separar a pergunta da Aline Soares Perim. Como Ah, separar a liderança do emocional e do profissional? Uma pessoa emotiva tem capacidade de ser líder? E aí? Então, sim. Primeira, como separar a liderança do emocional e do profissional? Uma pessoa emotiva tem capacidade de ser líder? Aline. Aline Soares Perim. Aline Soares. Aline, boa noite. Que bom que você está aqui. Obrigada pela sua participação, pelas perguntas aí. Dá uma boa noite também para muita gente que está aqui. Tem gente até da Inglaterra, que é amigas minhas que moram lá em Londres. Obrigada por estarem aí. Tem gente da Bahia também. Obrigada a todo mundo. Aline, veja bem. O mais legal do líder é ele entender que ele precisa ser profissional e precisa ser emocional. O líder ser mais emocional não atrapalha em nada a questão dele liderar a equipe. O problema é que tipo de líder a sua equipe precisa. Porque veja bem, se o líder for muito empático, se ele for muito emocional e precisar demitir alguém, ele vai chorar junto com a pessoa. Ele não vai conseguir nem falar nada. Ele não vai conseguir dar um feedback de desenvolvimento, porque ele vai ficar preocupado se o outro vai achar ruim com ele, se vai ficar chateado. E se a pessoa chorar, ele chora junto. Então, o que, que a Brené fala, a questão, né, das pessoas mais emocionais, fala a questão da empatia. Que você. O que as pessoas acham? Né? Líder precisa ser empático. Todo mundo deveria ser empático, né? Se colocar no lugar do outro. Mas não é ter alguém lá no fundo do poço e você falar o seguinte: ah, você está aí no fundo do poço? Beleza, vou pular aí com você. Tá, mas tem uma corda para nós dois voltar? Será que você, antes de descer lá no fundo do poço com a pessoa, você olhou se teria uma forma de submergir ele, de trazer ele para a luz? Senão vai ficar os dois no fundo do poço. Então, o que ela fala da empatia é você viver a experiência que vem com isso. Então, Aline, o fato de ser emocional é muito bom. É muito bom. Agora, a forma que você controla as emoções fortes, dependendo do perfil dessa pessoa, se ela for muito estável, por exemplo, né, Solimar? Se for muito estável, ela se emociona mais do que um dominante, por exemplo, do que um analítico, que são mais racionais. Então, é entender quantas pessoas tem na sua equipe, mapear quais são e entender esse tipo de emoção que você sente na hora é bom. Principalmente saber o seu estilo de liderança dessa pessoa, né, desse líder mais emocional. Agora, não dá para a gente separar o profissional do pessoal. A gente tem que ser esse conjunto integrado. Existe a Imaculada, que é um ser humano, sim, existe a Imaculada líder, e a Imaculada ocupa vários papéis na sociedade. E o legal é isso, é a gente saber em cada hora, que hora que eu vou realmente precisar controlar minhas emoções. Porque uma coisa que a gente fala do DISC, né, que a gente tem as emoções naturais. E são emoções que a gente não controla. Você controla ficar triste? Não, você vai ficar triste. Você controla o momento de alegria? Tem hora que você está alegre, você está assim, nossa senhora, tudo para você está maravilhoso. Tem hora que tudo está uma porcaria. Então as emoções, elas vêm para todo mundo.
a vontade de chorar, a vontade de sorrir, tem hora que você está mais isso, mais aquilo. Agora, o interessante é quando você consegue coordenar o tempo que você fica naquela emoção, principalmente se ela prejudicar a sua vida, se ela prejudicar a sua carreira, se ela prejudicar alguma coisa. Então, você aprende a sentir a emoção, perceber é a palavra-chave. Você percebe a emoção e se comporta, que aí vem a inteligência comportamental, da maneira ideal naquele momento, não só para a sua equipe, mas também para a sua vida, né? Eu não sei se eu respondi a pergunta dela, acabei assim... Você viu? Deu uma viagem, mas vamos lá. Mas vamos lá. Vamos lá. Outra pergunta aqui. Essa eu vou responder e você compreende. Tá. Gabi Darós. O nome da moça é Gabi Darós. Minha maior dificuldade é dizer não quando me pedem algo na empresa. Bom, é importante você dizer não, é muito importante dizer não, na minha visão, muito importante. É só você explicar para a sua equipe, não só para aquela pessoa, mas para a sua equipe, de forma bem clara, para não dar conversinha de bastidores, quais são os motivos, qual a razão, né, do não. Transparência. E isso daí. Por quê? A equipe entendendo, e até, de repente, alguém dá uma sugestão que transforma esse não num sim. Né? Isso você também. Às vezes a pessoa te fala alguma coisa, você fala um não, e vai discutir sua equipe. Fulano me pediu isso, mas eu acho que não pode por isso, por isso, por isso. Aí levanta lá a Maria no cantinho, levanta o dedinho e fala assim, mas se a gente fizesse de outra forma? E se a gente fosse por outro caminho? Se a gente usasse uma outra ferramenta? E se a gente fizesse semana que vem? E se você, em vez de fulano fazer, fosse o Beltrano que fizesse? Né? E aí uma pessoa pode levantar uma alternativa que transforme esse não, né, em algo positivo. Mas o não também não é algo extremamente negativo. Né? O não, ele é um limite, uma fronteira, e toda empresa tem que ter seus limites, suas fronteiras. É importante, claro, né? Com certeza. Todos nós temos, todos na vida, incluindo nós, pessoas, empresas, temos que ter limites de fronteiras. E tem hora que não dá para ultrapassar, até por cultura organizacional, clima organizacional, né? Objetivos, metas, estratégias. Então, toda empresa tem que ter objetivos, metas, estratégias, tem sua cultura, tem seu clima. Isso é positivo, mas também acaba sendo limites. E esses limites têm que ser respeitados de alguma forma, né? Porque senão bagunça um pouco e não fica produtivo. Vai lá, Maculada, acompanhe a minha resposta. O não, ele é importantíssimo na empresa, né? A Brené fala a relação do não, que é a mesma coisa que essa pessoa falou, que eu esqueci o nome dela, anotei aqui, Gabi, né? Gabi, isso. Gabi ela fala assim que o líder às vezes tem medo de dizer não, com medo das objeções que podem surgir dali. Mas o não é necessário, porque quando você foca no objetivo da empresa, nos resultados que precisa ter, eu sempre falo com os meus líderes, não é o líder que está falando não. Você está falando não pela organização, pelos resultados que precisam vir. Se for na vida pessoal, é a mesma coisa. Aí depende de onde está esse não. No caso da empresa, validar dados, igual você falou, tem que analisar dados, analisar fatos. Não é o não porque eu não quero. É o não porque o processo não permite. Ou porque se nós fizermos isso, o resultado vai ser diferente do que a gente está programado para ter. Então, esse não ele é muito necessário, principalmente quando a equipe, às vezes, não tem limites. E a cultura precisa implantar as regras e as normas bem direcionadas, para todo mundo saber isso também, né? Mas eu não quero usar o EPI, não é? Eu não quero usar o EPI, que é um equipamento de proteção individual. Tem gente que cisma que não quer usar máscara na hora de atender um cliente, isso é obrigado. Então, não, você não pode, você precisa usar. Por quê? Porque está na lei, porque vai te proteger, porque ela diz. Na reunião de DDS, por exemplo, são os diálogos de segurança. E aí tem várias outras situações que acontecem, né? Que as pessoas falam, mas eu não posso chegar mais cedo e sair mais tarde. Não. Depende muito se a cultura é uma cultura flexível igual a sua, é a sua. Agora tem que bater o tal do ponto, bater o dedinho lá, ou bater a carinha lá, dependendo do ponto, se for eletrônico. Se você fala, não, você pode, o outro também vai querer. Então, tem nãos que são muito necessários de serem ditos para manter as regras, senão as exceções viram regra e é muito mais difícil, né, Solimar?
Quando a exceção vira regra, dá uma confusão depois para voltar para o normal. Nossa Senhora. Mas o não precisa sim, tá? Os não são indigestos às vezes. Quando você faz desenvolvimento com coaching, tem o exercício do não. É você falar não para situações que antes você falaria sim. No início você sente um desgosto, assim, ai, tô falando não, meu Deus do céu, Deus me perdoe. Mas chega uma hora que o seu não sai tão suave que você nem lembra que não gostava de falar. É um treino mesmo, você analisando a situação, vendo que é necessário, você vai falando, 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 uma hora tu não pode virar sim também, como o seu Limar falou, né? Aí entra a Bom, discussão, entra a tá, participação. tá dando nosso horário agora, eu vou fazer um fechamento Ok, rapidamente, e depois você faz o seu fechamento também para a gente, né, ter que encerrar nossa live. Então, gente, é o tá, seguinte, Joia? existem estilos de lideranças, né? Liderança é para pessoas, então a liderança, de alguma forma, ela tem que ser humanizada. É importante que exista essa humanização da liderança, tá? Sim, sim. Então, cada equipe é uma equipe, tem seus DNA, tá? É importante que o líder entenda o seu próprio DNA, o seu próprio perfil, entenda o Sim. DNA da sua equipe, o perfil da sua equipe, e encaixe essa equipe. Que aí você começa a liderar. É um time de futebol. Se você botar o zagueiro no ataque, botar o lateral no meio de campo, botar o goleiro na ponta esquerda, né? Então, Danos. primeiro você tem que se entender a sua equipe, encaixar a sua equipe, Aham. escolher um estilo de liderança que está compatível com a cultura da empresa, com o clima, Uhum. né? Uhum. Não existe um estilo certo, não existe um estilo errado. Existe estilo bem executado, existe estilo mal executado. Existe É estilo isso que aí. não se encaixa com aquela equipe e que a gente deve tentar mudar o estilo. Ou também evoluir a equipe, treinar a equipe. Então, são os dois lados. O gestor Uhum. está em treinamento eterno, como também a equipe tem que estar em treinamento eterno. Tem Aqui na minha melhoria empresa, contínua. aqui na minha empresa, toda semana tem treinamento. Amanhã tem treinamento 10 horas da manhã. Segunda teve treinamento aqui. Meio-dia, às 2 teve treinamento comigo. Amanhã, de 10 a meio-dia, tem treinamento comigo. Além dos cursos que eles fazem, um monte de coisa e tal, tem treinamento comigo. Então, é importante que o líder também treine sua equipe. Faça Com parte, certeza. treine, seja Analisar espelho. a rotina. Todo mundo tem sua rotina de trabalho aqui. Todo mundo tem. Cadê você, Solimar? Estou aqui. Todo mundo tem seus scripts. Ó, Que script, legal. ó, fluxograma. Depois do fluxograma tem um script. Tudo pintadinho, ó. Isso. Todo coloridinho. Ó. Excelente. Ó. Então, isso daqui é a rotina de recrutamento e seleção da minha empresa. Ó, para recrutar, se você, um supermercado pede um funcionário para contratar, tá aqui, tem que passar por todas essas etapas, está aqui tudo bonitinho desenhado. Isso daí, quando o empresário faz isso, o funcionário sabe o que a empresa espera dele, o que ele tem que fazer. Dá mais segurança para o funcionário. E eu Sim, também posso sim. cuidar melhor da minha equipe. Então, fica uma liderança mais positiva, mais assertiva, mais eficiente, gera resultado. Então, a empresa, a equipe, ela existe para gerar resultado. Se sua Uhum. equipe não Senão não está gerando existiria. resultado, se sua equipe não está gerando resultado, pode ser na sua liderança o problema, pode ser no treinamento da sua equipe, pode ser no encaixe da sua equipe, mas é importante fazer esse diagnóstico. E, às vezes, você precisa de um profissional externo, como eu, como a Sim. Imaculada. A Adriana, por exemplo, a minha esposa, psicóloga organizacional. Depois do curso da Gracinha. Imaculada, Adoro. depois daquele curso da Imaculada, eu fui obrigado a trazer a Adriana para dentro das minhas consultorias. Graças a Entendeu? Deus por isso, Até né? Porque aquele a parte curso, humana era toda dela. até aquele curso, a Adriana não trabalhava comigo. Daquele curso em diante, a Adriana, ela faz parte integral da maioria das empresas que eu faço consultoria.
Que bacana, hein? Eu não dou conta de treinar colaboradores e líderes da forma correta. Eu percebi que eu preciso de uma pessoa especialista. Então, ó, eu sou consultor de empresa, a administração é humanas, você é administradora também, né? A administração é humanas e eu tenho a humildade de aceitar que eu preciso de uma especialista para trabalhar treinamento, desenvolvimento de equipe e de líderes. Exatamente. Mas olha a vulnerabilidade, você aceitando a sua vulnerabilidade. E olha que casal que ficou lindo. Casal que ficou maravilhoso. Até porque é um negócio de sucesso, né? Manda um beijo para ela. Bom, eu para finalizar vou terminar com uma frase da Brené, que ela fala o seguinte, que os líderes precisam dedicar uma quantidade razoável de tempo para lidar com medos e sentimentos, ou vão desperdiçar uma quantidade exorbitante de tempo tentando gerenciar comportamentos ineficientes e improdutivos. Esse investimento de autoconhecimento, de entender seus pontos de melhoria e investir no desenvolvimento é muito menos do que o que você vai precisar investir se tiver um comportamento inadequado, se tiver uma liderança inadequada. Porque aí a equipe ela é o reflexo do líder. O líder tem que entender isso. É como se você fosse um espelho e a equipe se reflete em você. Então, se o líder não é transparente, a equipe não vai ser. Se o líder não é comprometido, a equipe não será comprometida. Se o líder não é positivo, esperançoso, a equipe não será também. É uma responsabilidade nossa muito grande ser exemplo, né? E como eu falei, é um trabalho duro, é uma conversa difícil, mas de coração pleno a gente consegue. Então tá bom, mas tá tranquilo. Depois eu passo tudo para você, a gente vai interagindo aí, resolve. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos que passaram aqui. Gratidão por você ter aceitado o meu convite mais uma vez. Gratidão pela sua amizade. Gratidão pela diferença que você fez na minha vida, tá? Como profissional, como amiga também, né? Obrigada. Gratidão pelos desafios que você tem me apresentado, né? De vez em quando você me apresenta um desafio novo. Gratidão por isso também. Gratidão pelo aprendizado contínuo que eu tenho tido com você, né? Você é uma pessoa muito proativa, então sempre está com algo novo nos apresentando, né? Então fica a minha admiração, a minha gratidão por você e fica a minha recomendação profissional também. Tem 65 pessoas aqui. Quem estiver precisando de uma boa coach, uma boa consultora, de uma boa mentora, né? Eu super recomendo a Imaculada e se alguém não gostar, eu devolvo o dinheiro. Você nem na Imaculada devolveu o dinheiro. Nossa, isso aí que é credibilidade, eu agradeço. Através de uma indicação, está gravado da live, a promessa, através de uma indicação, se alguém não gostar do trabalho da Imaculada, pode reclamar comigo que eu devolvo o dinheiro, sem problema nenhum. Meu Deus, que responsabilidade, Jesus. Mas olha, eu que sou grata, viu? Eu que sou grata, porque vendo os exemplos das pessoas que passam pelos treinamentos e que têm as mudanças nas suas vidas, isso para mim é muito gratificante. Já é assim, o pagamento por todo o esforço que a gente tem de estudar, de estar sempre buscando coisa nova, estar sempre buscando novos desafios. Eu que sou grata a você por essa experiência, que isso aí é bem bacana. E vamos fazer parceria, vamos embora. Vamos embora que tem muita gente precisando do nosso serviço. Amém. Vamos que vamos.